Vou continuar o shiur. Ontem a gente estava falando sobre a limpeza de Pesach. Eu falei algumas coisas sobre a limpeza e às vezes as pessoas exageram, fazem mais do que o necessário e acabam saindo tiro pela culatra de tanta preocupação e etc. A pessoa pode acabar falando, então esquece, não vou limpar a casa, etc. Então, a gente ontem deu algumas regras gerais. Isso era em relação à casa de maneira geral. Quando a gente fala da cozinha, ou até da mesa da sala, aonde vai hametz, de maneira fixa, todos os dias, etc., então aqui o cuidado ele deve ser maior. Então vamos começar pela sala. Então a sala, o lugar onde você tem hametz, etc., quem tem crianças em especial, então você deve passar um aspirador no sofá, nas partes entre, etc. Tem que, e vira e mexe, você encontra lá bastante tesouros que você tinha perdido durante o ano, tem bastante coisa. Então você deve fazer uma boa limpeza. E a mesa aonde a gente come tem uma outra questão. Na mesa que a gente come, normalmente tem coisas quentes. Você coloca alguma travessa quente. E quando a gente fala de calor, já é outro nível de absorção do hametz. Então vamos supor, se eu tenho uma mesa, dependendo do material, etc., mas pode acontecer que eu deixo lá uma sopa quente de hametz, bom, qualquer coisa que não seja de Pesach já é praticamente hametz, e aí no Pesach eu vou lá, coloco em cima desse mesmo lugar uma panela quente, isso acaba sendo um problema. Tem várias, digamos assim, leniências na Halachá, já passou 24 horas, etc. Mas essa mesa, o ideal é você realmente limpar ela muito bem. Na minha casa eu tenho uma mesa que o interior dela é um vidro grossão e muito pesado. Precisa de 3 pessoas para levantar. E lá entre o vidro e a mesa, ao longo do ano, entrou um monte de, literalmente, pão. Se não tem como se levantar, não tem problema. Eu falei ontem, você joga lá algum produto de limpeza que ele já corrói, aquilo deixa de ser considerado comida e está tudo certo. Mas bom, essa mesa da sala, você cobrir ela, porque sempre tem, dependendo do material, algum tipo de resíduo, mas o mais importante é você ter uma toalha especial para Pesach. Quando a gente fala durante o ano, uma toalha, precisa ter uma toalha para carne e outra para leite? Sim ou não? Não. Então depende. Se você lava ela, se é lavável, então você lava ela, uma vez que você lavou ela, e hoje quando a gente lava, realmente, você passa lá, você coloca cândida, coloca qualquer resíduo de qualquer coisa, você limpa completamente aquela toalha, você pode usar um dia para carne e outro dia para leite. Para o Pesach, teoricamente, a rigor, você poderia fazer a mesma coisa. Pega a tua toalha do dia a dia, você lava ela na máquina de lavar, tá feito. E ao pialachá, tá tudo certo. Mas, como é o lugar onde a gente come lá todos os dias, etc., então o ideal, o correto é você ter uma toalha de mesa especial só para Pesach, deixa ela guardada no armário de Pesach, termina o Pesach, você lava e guarda para o ano seguinte. Cobertura plástica também. Você pode também. Então, hoje, se bastante gente usa o que tem de descartável, imitando o modelo americano, eu na minha yeshiva, na época tinha 150 alunos, eu tinha uma funcionária para a cozinha. E ela, inclusive, limpava nada de coitada. A comida já vinha praticamente pronta. Você compra pronta. Ela colocava no forno, tirava. Todos os louças, não tinha louça, era tudo descartável. E quando terminava o café da manhã, o que ela fazia? Puxava a toalha, ia tudo para o lixo. Zé, acabou. E o trabalho dela é pegar aquele rolo grande e colocar em cima da mesa e forrar para o próximo. Cada um faz seu prato, cada um pega as suas coisas e está tudo certo. Então, imitando o modelo americano, então tem aqueles que colocam esse plástico por cima e facilita bastante. O plástico grosso, etc. Então, também facilita. Aí você não precisa de uma toalha nova, no caso, você não está nem entrando em contato com a toalha, e a toalha estando limpa, não tem problema nenhum. Agora, o mais cuidadoso que a gente deve ter, e aqui o que eu vou falar agora não é exagero, são cuidados básicos, é quando a gente entra na cozinha. Tem gente que tem uma cozinha para Pesach, que seja abençoado e que assim, para que todo mundo possa ter uma cozinha especial para Pesach, você tranca tudo dia a dia e você abre a outra de Pesach, tá tudo feito, maravilhoso. Mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio, e a pessoa então tem que limpar a cozinha.
Então, a primeira coisa, vamos começar com as louças. As louças, o ideal é ter uma louça para Pesach. Porque a outra opção seria cacherizar. Então, você vai ter que cacherizar a panela, vai ter que cacherizar os pratos, garfos, etc. E cada um deles tem uma regra especial de como cacherizar. Se eu passar o maçarico em cima de um garfo de plástico, não vai ser uma boa opção, tá certo? Se eu tenho material de aquelas louças bonitas que você ganha de casamento, eventualmente, de porcelana, não tem como cacherizar. A não ser que você manda aqueles fornos que chegam com mais de 500 graus, etc. Então, também tem grande chance de voltar rachado. Aí você guarda para os teus netos a lembrança dos pratos da vovó, certo? Então, o ideal é você ter panelas, pratos, etc., tudo para Pesach. Uma vez você compra e você deixa dado para todos os anos. Eu tenho acompanhado uma família em especial já, agora seria o segundo ano que eles estão fazendo Pesach em casa. E eles não têm espaço para muita coisa, não tem espaço para armazenar coisa de Pesach, então eu dei para eles uma orientação a mais simples. Então eu queria até compartilhar para alguém que talvez ainda não tem louça de Pesach, dá para você eventualmente fazer isso daqui sem muita complicação. Comprar duas panelas, você compra duas panelas novas, você usa uma para carne e outra para leite. Você compra o que for necessário para colocar dentro da panela, uma colher grande, uma colher de pau, alguma coisa assim, que são coisas que você não vai poder pegar descartável. E todo o resto, prato, colher, garfo, etc., você compra descartável e guarda. Aqui estamos falando, por enquanto, a pessoa gastou talvez R$ 100, R$ 150, certo? As panelas novas ele tem que colocar na mikve, você tem que tirar as etiquetas e colocar na mikve, e uma para carne, outra para leite. Então, por enquanto, não tem ainda nenhum liquidificador, processador, para fazer coisas complexas. Mas, se você quer fazer o básico, simples, jantares simples, pelo menos para durante a semana de Pesach, etc., com duas panelas você consegue se resolver. Agora vamos para a geladeira. Estão prontos? A geladeira, e aqui no Brasil a gente tem, Baruch Hashem, muitas vezes uma funcionária que pode fazer isso com calma. Você tem que desligar, tirar ela da tomada, deixar descongelar o freezer, porque acumula gelo, dependendo de qual geladeira que você tem, mas normalmente acumula um pouco de gelo e acumula sujeira. O ano inteiro entra na Hametz. E o que você tem que fazer? Literalmente tirar as prateleiras, lavar uma por uma, passar produto de limpeza e realmente fazer uma limpeza total da geladeira. Porque lá é o lugar que vai Hametz o ano todo. Então aqui não é exagero você esfregar, não é exagero você realmente limpar ele bem, porque é diferente do sofá que ninguém vai chegar a ver, ou talvez caiu. Aqui é o lugar onde vai o Hametz. Então você tem que limpar ela muito bem, com material de limpeza, lá, limpa o freezer, limpa as borrachas que estão na porta, aqui nela também cai muita coisa, se você puxando um pouquinho para o lado com um palitinho, você limpa, você vai encontrar um monte de coisa, passa um produto de limpeza, limpa ela bem. Tem gente que tem um cuidado extra, não é uma obrigação, mas tem gente que tem o cuidado de até forrar as prateleiras. E já que vai hametz no todo, então você até forra as prateleiras. Dependendo do tipo da geladeira, você pode quebrar a geladeira se você forrar ela muito bem, porque não vai circular o ar gelado, ela vai ficar quente, ela vai quebrar. Então, se você fizer, toma cuidado para, pelo menos, fazer uns furinhos entre as prateleiras, para que o ar possa circular e a tua comida não estragar, especialmente. Certo? Dúvidas? Geladeira, freezer, funciona da mesma maneira. Em geral, é bom fazer pelo menos uma vez por ano uma limpeza, já é bom fazer de qualquer jeito, então deixa para fazer antes do peso. Diegão, até aqui? Tranquilo? Por causa do micro-ondas. Micro-ondas. Tá, vamos falar do micro-ondas. Então vamos direto para o micro-ondas. Quando a gente fala de fogo, forno, micro-ondas, qualquer sanduicheira, etc., que são coisas que vão hametz quente, aí você vai precisar não só de uma limpeza estrutural, você vai precisar fazer aquilo que a gente chama de cacherizar. E cacherizar é um tema extremamente complexo, mas eu vou falar já de cara o que dá para fazer, o que não dá para fazer e como fazer, tá? Então vamos chegar a falar do micro-ondas. O micro-ondas é curioso, porque ele não esquenta com calor. O calor só surge quando ele entra em contato com a umidade, certo? Então você pode colocar plástico no micro-ondas, ele não derrete, é incrível, né? Por outro lado, você coloca lá a comida, então ele vai lá, ela esquenta. A regra geral de cacherização é
da maneira que absorveu, é a maneira que ela vai expelir. Então, o que acontece? Dependendo do material, às vezes ele absorve e é difícil de você realmente fazer ele expelir. Vou dar o exemplo da cerâmica que eu falei antes, a porcelana, não tem como cacherizar, por quê? A porcelana ela tem muitos poros, esses poros absorvem, mas mesmo que eu jogar água quente em cima, colocar numa panela, etc., ele não vai ser forte o suficiente para extrair de dentro dele aquilo que está impregnado. Então, de maneira geral, se a gente puder ter tudo separado para peça, inclusive fogão, forno, micro-ondas, etc., então isso é o melhor. Mas, para aqueles que estão começando e querem fazer o peça viável, então já dei a dica de 2 panelas, fazer tudo descartável, pronto. Agora, o micro-ondas, se você puder, o melhor é não cacherizar o micro-ondas, mas o que você deve fazer? Então, a primeira coisa, você tem que limpar ele muito bem. Então, você abre o micro-ondas, passa algum material de limpeza, que ele vai realmente, se é que tem algum resíduo, ele vai tornar aquilo incomestível, né? Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa que você tem que fazer é deixar ele sem uso por 24 horas. Porque você não quer calor nele durante esse tempo. Se você vai usar, vai gerar calor, e aquele hametz está impregnado, ele volta a estar presente novamente. Então, você deixa sem usar 24 horas. Agora eu te pergunto, ele absorve, o próprio micro-ondas, ele absorveu com ligando ele, e, e a comida, né, evaporou, então ficou impregnado. Como que eu faria para fazer o efeito contrário? Deixa evaporando. O que eu faço? Pego um copo de vidro de água, esse copo não pode ser de hametz, tá certo? Porque se ele for de hametz, você perdeu. Então tem que ser um copo de vidro que não foi usado, ou só de Pesach. Deixa ele separado só para usar no peixe, só para cacherizar, aliás. E aí você enche ele de água, e aí você deixa lá até evaporar tudo. Eu recomendo fazer em alguns estágios, faz de 2 em 2 minutos, porque se deixar 10 minutos de cara, às vezes pode explodir, ele estoura. O vidro, difícil de estourar, mas às vezes sai água por todo lado, pode acabar estragando. Então você vai de 2 em 2 minutos, até que evapora total a água, e você está com o teu micro-ondas feito. O ideal, ainda assim, já que é um forno, então tudo que você for colocar lá dentro, em Pesach, você deixar ele duplamente coberto. Não com papel de alumínio, porque papel de alumínio, quem já colocou dentro do micro-ondas, perigosíssimo, certo? Mas se você colocar 2 plásticos em volta, esse seria o ideal. Aqui estou te falando para o micro-ondas. Dúvidas? Não. Avraham, tudo certo? Não, tudo. Uma questão mais para quem mora no litoral. Água do mar, cacheriza? A água do mar não é cacheriza, ela serve como mikve. Então, uma coisa que muita gente confunde entre colocar na mikve e cacherizar. Quando eu compro qualquer coisa nova, nunca foi usada com nada. Ainda assim, eu tenho que colocar numa mikve, que o mar, nesse caso, serviria também. Mas se eu estou pegando uma coisa que foi usada, ou para hametz, para usar no peça, ou com algo não kasher, ou que foi usado carne e leite, aí preciso cacherizar, aí eu vou precisar de calor, fogo, água quente, maçarico, dependendo do que for. Então são duas coisas, uma chama fazer mikve, a outra se chama cacherizar. Então colocar na mikve não é cacherizar, colocar na mikve é algo que a gente tem que fazer independente. Certo? Que mais você quer saber? Qual outro? Forno. Forno. Então vamos lá. O forno é parecido com o micro-ondas. A diferença é que ele chega numa temperatura diferente do micro-ondas, certo? O forno ele é muito mais resistente. E o material que você tem lá dentro, mais um ponto importante, o vidro do micro-ondas, esqueci de falar, você deve trocar. A base. Ou você usa sem vidro, que você pode usar, não tem problema nenhum, vai ficar girando aquele meio, mas não acontece nada. Ou você compra, vê o modelo do micro-ondas, no mercado você compra um novo vidro, 40, 50 reais, e você deixa ele para o Pesach. O forno, a mesma coisa. O ideal é você não usar o mesmo forno, mas se você for usar, então o ideal é trocar as grelhas, ter grelhas especiais para Pesach. Por quê? Nessas grelhas cai coisas de uma maneira com calor diretamente, o forno ligado tá lá, chega a 200 graus, 220 graus, sei lá. Então, ele é difícil de você conseguir cacherizar as grelhas. A maneira de você cacherizar as grelhas ideal seria você fazer um churrasco.
Então você coloca lá carvão até que ele fica brasa, e aí dentro do carvão você coloca a tua grelha. Difícil de fazer isso, tá certo? Ou alguns passam um maçarico, mas tem que ser um bom maçarico, com bastante pressão, bastante fogo e com calma para realmente até ele ficar vermelho. O que é difícil, que hoje eles são protegidos com aquele material que ele não fica vermelho, mas o tempo que ficaria vermelho, então você tem que fazer com bastante cuidado, é uma opção também. Mas o ideal é você ter grelhas novas. Você compra uma vez e guarda para as próximas. Como que você vai limpar o fogão? Então, a mesma coisa. Tem que limpar ele muito bem, com material de limpeza, que vai correr qualquer resto. Você abre o fogão por todos os lados, etc. Pede para funcionar, depois você vê realmente se está, tira a gordura, tira tudo. Fica sem usar por 24 horas, e aí você deixa ele ligado, no máximo, por 2 horas. Por quê? É mais ou menos caminho contrário do que acontece no dia a dia. Você pode ter deixado lá uma ralá esquentando por 1 hora, por 2 horas. Nesse ponto já teria queimado a ralá faz tempo, né? Mas você deixa lá por 2 horas, esse é o tempo sugerido, e aí o teu forno está kasher, tá? Então, em resumo, pensando na situação do Brasil, você vai pedir para a tua moça fazer faxina, coisa que deveria fazer já de vez em quando, tá certo? A grelha nova é uma coisa que você tem que pensar já de antemão, que talvez você precise ir na autorizada ou comprar no Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre, a maioria das coisas você já tem. Você compra uma vez, vai gastar uma vez e fica. E ainda assim, o ideal é você, quando for esquentar dentro desse forno, ainda assim, se você puder, duplamente, aqui no caso do forno, papel de alumínio é o mais fácil de se colocar, e aí você cobre ele duplamente, então você está realmente kasher de todos os lados, está tudo 100%. Qual o forno interno, então? Depois de fazer tudo isso. Então, tem gente que forra o forno interno. Eu não sei como fazer isso, que vai ser uma... Como você vai forrar? Vai grudar o quê? Com durex? Cola? Dentro do forno não vai funcionar. Não sei. Tem gente que forra o forno. Eu acho mais fácil você forrar a comida do que forrar o forno. Porque também tem a questão do vidro. O vidro, para Ashkenazi, é encacherizável. Então, o vidro do forno, você não tem muito o que fazer. Esse é um dos maiores problemas do forno. Esse é o problema. Porque se você tiver um forno, aqueles industriais, que ele não tem esse problema, não teria... você pode encaixerizar mais fácil. Então, a outra forma seria você, na verdade, forrar o vidro. Então, você pega um papel de alumínio e todo o vidro, você dá voltas e se deixa ele coberto. Eu acho mais fácil e ainda teria, o ideal seria forrar ele por dentro. Eu não sei como fazer isso. Então, mais fácil você forrar a comida. Se der para forrar o vidro, forra o vidro. E ainda mais, mesmo assim, deixar a comida forrada 2 vezes. Fácil? Nem tanto. Não é tão fácil. Agora vamos para o fogão. O fogão é o mais fácil. O que eu tenho no fogão? Tenho as grelhas. Então, as grelhas, como eu falei, o ideal é você ter outras. Em último caso, você pode também fazer isso. Você cacheriza ela e depois você forra com papel de alumínio. Mas é difícil cacherizar, então compra grelhas novas. E aí, o queimador, sabe o que é o queimador? É onde sai o gás. Lá, você cacheriza em 5 minutos. Você liga ele, ele sozinho chega na temperatura máxima e pronto, ele está caché. O prato do fogão, certo? Aqui a gente entra numa questão diferente. Os fogões mais comuns, eles têm esse prato, são de inox. O que você precisa fazer? Esquentar eles. Eu comprei um maçarico de mão, um maçarico pequeno, você compra em qualquer loja de construção, parece um desodorante. Ele vem, você aperta ele como um isqueiro, acende ele e ele faz um foguinho pequeno, mas ele é extremamente potente. Você vai devagarinho nesse, além de limpar, como eu falei antes, etc. Além de limpar, esperar 24 horas, você vai, com esse maçarico, você consegue rapidamente, uma vez que ele é inox, ele esquenta muito rápido, então você vai passar devagar nesse prato e você consegue cacherizar. A outra forma seria jogar água quente, mas jogar água no fogão é complicado. Essa é a maneira mais prática que eu encontrei. Você compra esse maçarico de mão e aí você passa devagarinho, ele vai chegar numa temperatura suficiente, bem rápido. Já tem o gás. Já é o gás é um desodorante, como parece um... Né? Quer dizer, ele tem um cilindrinho de gás. Isso. Ele mesmo. Exatamente. É muito fácil. Qualquer loja de construção você dura compra. bastante? Muito, dura muito. Dura bastante.
Tem loja de cozinha também. Loja de cozinha também tem. O pessoal usa para churrasco. Não, para Maçaricar o salmão do sushi. Tá, boa. Então, trocar a grelha, ficar sem usar 24 horas, limpar bem, ficar sem usar 24 horas. O queimador não precisa fazer nada, deixa ele ligado por alguns minutos. O prato do fogão, você faz com maçarico, rapidamente, sem muito estresse. Com a grelha, coloca uma grelha nova. E aí, melhor ainda se você forrar com forra-fogão, tem aquele papel de alumínios. E aí você também, inclusive, é bom, é mais prático, porque aí ele se engordura, você troca o papel de alumínio e está tudo certo. O vidro do fogão, vidro você não vai ter como cauterizar, então você cobre ele com papel de alumínio. Da tampa. Agora, se você tem aqueles fogão de indução, chama? Aqueles que é o vidro, indução, não tem como cauterizar. Então, pensa muito bem antes de você colocar na tua casa, porque fogão de indução não tem como cauterizar. O vidro em volta não tem como se cauterizar, então não tem jeito. Não tem jeito. Então, você teria que comprar, a sugestão seria um pequeno botijão de gás, um pequeno, esse que você leva para fazer macarrão, quem lembra, né? Um pequeno botijão de gás com um pequeno... Ou também tem elétrico, né? Hoje tem essas bocas de elétricas, mas aí para o Yom Tov você não vai deixar ligado direto, é mais complicado. Dúvidas? Todo mundo em silêncio. Vou te falar uma coisa, tem um cara que você contrata ele, acho que por R$ 200, ele vai na tua casa e faz isso para você. Mais prático, que não tem experiência, você sai de casa, vai tomar um café, você volta, ele fala, tá pronto? Pronto. A cozinha vai estar meio queimada, vai estar meio... Mas até aí, não tem problema. Não, ele faz direitinho. Então, ele já tem todo o material, todas as ferramentas para fazer, ele chega, faz. Claro, deixa já pronto para ele, deixa já limpo, né? Ele não vai fazer o papel de limpar para você, deixa 24 horas sem usar, ele chega e faz. Então, talvez é mais prático e mais inteligente fazer dessa forma. Acho que até a panela ele falou que faz. Ele pode, até as panelas ele faz, dependendo da panela. Mas, de novo, a panela você tem que deixar ela limpa, 24 horas sem usar, e às vezes, dependendo da panela, que tem algumas emendas, etc., então esses lugarzinhos você tem que deixar bem limpo e ver se realmente dá para cauterizar, certo? Às vezes cabo de plástico, etc., tudo começa a ficar mais complicado. Dúvidas? Não. Tá. E não pode ser aquela o antiaderente, né? O Teflon, essas coisas que não funcionam. Para cauterizar, você está dizendo? Tá, não, achei que você estava falando outra coisa. Tá. Para cauterizar, Tefal não tem como cauterizar. Se você chega ele na temperatura que você precisa, já deixou de existir aquele... Tefal não dá para cauterizar. Eu não estou entrando em todos os detalhes, né? Plástico não dá para cauterizar, tem muitos detalhes. Então, vamos partir do princípio que louça você compra uma vez e fica. O problema é que não tem outro forno, não tem outro fogão, não tem outro micro-ondas, não tem espaço para guardar. Dá para comprar, sim. Mas precisa ter espaço, precisa ter segurança. Né? Tem gente que tem animais dentro de casa, tem crianças, é complicado. Agora, imaginando o Pesach chegando, então a imagem é jogando água quente por aí. Então, o lugar que você realmente precisa cauterizar e não dá, a não ser que você tenha uma pia diferente para Pesach, uma cozinha separada, é a pia e a cuba. Porque a pia você não tem como tirar fora. Então, aí que você precisa realmente cauterizar e é o que dá mais, digamos, talvez um pouco mais de trabalho. Então, como que você cauteriza a pia? Então, de maneira geral, vamos imaginar, a maioria imagina que tem um granito, tá certo? O balcão é pedra, tá certo? Então, o que você deve fazer? O que acontece? Ao longo do ano, você colocou uma panela quente lá em cima. Então, ele absorveu o calor da maneira mais crua possível, da maneira mais direta possível. O que deveria fazer? Tirar a pedra e colocar dentro de uma panela de água quente, coisa que não é possível. Mas isso que eu deveria fazer, assim como qualquer outra coisa que é usada com água quente, comida quente, etc. Ou pegar e colocar ele dentro da churrasqueira, também é impossível. Então, o que eu devo fazer? Então, a primeira coisa é lavar e limpar muito bem. E aí eu preciso realmente limpar bem, que você tem lá as emendas da pia e etc. Realmente tem que limpar muito bem. E deixar 24 horas sem usar coisas quentes.
O fogão, o forno, micro-ondas, etc., já é óbvio que você não vai usar porque são quentes por natureza. A pia, você pode ligar a pia, você pode lavar uma louça com água fria, não tem problema. Você não pode apoiar nada quente. Ou usar água quente para lavar a louça. E aí, o que você tem que cauterizar? Você tem a cuba, vamos usar a partir do princípio que isso é de inox. Então, a cuba, você pode fazer o esquema que eu faço, eu pego esse mesmo maçarico, eu passo nela, então ela esquenta rapidamente. Toma cuidado, porque às vezes você tem algumas emendas de plástico, aquele ralinho, às vezes tem plástico, borracha, etc. Então, toma esse cuidado. Mas, se você deixar ela seca, limpa, inclusive a emenda que tem entre a cuba e o próprio mármore, aquele lugar, se você passar o pano, você vai ver que sai preto. Você não entende como não fizeram isso durante o ano. Você começa a encontrar lá restos de comida, uma coisa... Ah, mais um detalhe, você joga um produto corrosivo no ralo, porque o ralo também está cheio de hametz. Então você joga lá um diabo verde e deixa lá alguns minutos. E aí, na cuba, o que eu faço? Eu passo o maçarico. Na pia, né, da onde saia o cano da pia, dependendo do material, também passo o maçarico lá. Só toma cuidado que aquela redinha da onde sai, aquela que faz a água vir, ela ou você tira ou troca, porque dentro dela tem borracha. E assim também aonde você, como chama? A torneira, obrigado. A própria torneira também passar lá o maçarico, se dá, mas às vezes ele é revestido com algum material que ele vai estragar. Então, toma cuidado, qualquer coisa você só cobre ele com um papel de alumínio. Limpa ele bem e cobre ele bem. O granito, você pode fazer com maçarico, só que o granito demora muito mais para esquentar, então você tem que ir realmente bem devagarinho. Ou, aqui vem o caso de você realmente pegar uma panela, vamos supor, uma panela de Pesach, para não entrar em problema, ou melhor, uma panela só para isso, que você vai jogar, esperar a água borbulhar, e você vai jogar em cima da tua pia. Isso é o que mais dá trabalhoso. Inclusive, quando você faz isso, tenta jogar nas paredes da pia, que lá também vai hametz e pinga o ano todo. Tá certo? Então, eu vou falar agora só para vocês entenderem, 2 cuidados a mais, 2 rigores a mais. Eu falei agora, está valendo 100%, mas tem 2 rigores a mais. Acho que Nazi costuma ainda assim cobrir a pia. Apesar que eu fiz tudo isso, eu vou cobrir. Então, esse ano eu vi uma propaganda de um alumínio grosso que não machuca a mão, que normalmente os alumínios grossos, realmente, na hora que você cortar, você vai se cortar, é muito perigoso. Colocar alumínio fino não vai durar nada, vai rasgar de cara. Então, esse ano, o Rabino Noor estava fazendo propaganda, ele encontrou um cara que faz, etc., e pelo jeito é um alumínio grosso, mas ele é mole, ele é maleável. Não sei exatamente a tecnologia que eles usam, mas ele disse lá que estava disponível nas lojas kasher. Mas para quem está começando, você não precisa desse rigor. Você kasherizou, está kasher e pronto. O segundo rigor é que, além de você jogar água quente, uma vez que a água, você vai despejar ela e vai tocar na pia, ela não é tão quente como deveria. O que deveria ser é pegar o granito e colocar ele dentro da água quente que ainda está dentro da panela, que é impossível você fazer. Então, qual que seria o rigor a mais? Você pegar os queimadores do fogão, com uma luva ou com um alicate, e espalhar eles pela pia, e na hora que você joga a água quente, vai dar aquele tss, porque o queimador está extremamente quente, e a água, quando já está quente, mas não está tão quente assim como seria na panela, em conjunto com o queimador, então ela vai estar numa temperatura ainda mais quente para você poder cacherizar. Então, isso é um rigor a mais. Quem faz, faz. Quem não faz, não tem problema. Dúvidas? Essa parte, eu diria que é a parte mais trabalhosa do Pesach. E como eu falei, a pessoa que tem já esses materiais, ele vem na tua casa, ele faz para você. E eu tenho, por exemplo, com os anos eu comprei aquelas luvas de bombeiro, aquelas luvas de cozinheiro mesmo, que você pode realmente colocar dentro da água quente, não acontece nada. Eu comprei, na sinagoga tem um maçarico com um botijão de gás, como se deve, com uma pressão absurda. O tamanho do fogo chega a 40, 50 centímetros, né? Então fazer com bastante cuidado, mas aqui as pias todas, ou é mármore ou é inox, então é rapidinho você faz, facilita bastante. E o que eu comprei também é um ebulidor, que você coloca uma resistência quente, que você coloca ela dentro da panela, e ela faz a panela, esquenta a panela muito mais rápido. Eu comprei um grande 220,
E aí, aquelas panelonas que eu vou precisar, eventualmente, aqui na sinagoga, que é muito grande, então a água que demoraria 4, 5 horas para esquentar naqueles panelões, então esquenta às vezes em minutos, questão de minutos. Com o fogo embaixo, do industrial, mais o ebulidor dentro, às vezes eu uso 2 ebulidores e mais o maçarico que eu ligo de fora e coloco também, então, questão de minutos a água está fervendo. Então, eu poderia também chamar alguém para fazer, mas eu curto, passei a curtir fazer, acho legal a experiência do fogo, etc., jogar água com cuidado, mas eu hoje em dia curto. Não estou me oferecendo para fazer na casa de ninguém, mas faço na minha, faço aqui, já tem bastante. Problema, todo esse problema que eu vejo, que isso que me deixa meio neurótico. E só, eu esqueci 2 coisas, eu vou falar daqui a pouco, mas só me lembra que tem 2 detalhes a mais que eu esqueci de falar. Todo esse preparativo, não adianta você chegar no era pensa fazer porque é muito trabalhoso. Claro. E as mulheres também não querem preparar comida Em cima da hora. em cima da hora, querem preparar antes. Mas aí, para você cozinhar comida, teria que fazer esse processo. Aí depois já entra com hametz pro ano inteiro, porque ainda não é pensa. Então, A pergunta é como que você qual faz na troca? é a logística? Qual é a logística? A logística é o mais difícil, você tem razão. Deixa eu só falar mais 2 detalhes que eu esqueci de falar. A panela que você usa para cacherizar, é ideal você ter uma panela só para isso. Tá? A maioria das pessoas não tem, então por isso eu dei a dica de trazer alguém. A outra ideia é pegar uma panela de Pêssar. O problema é como você vai apoiar essa panela. Se eu vou apoiar no fogão que ainda está de hametz, então se você já cacherizou o fogão primeiro, é mais fácil. Então você faz nessa ordem. Primeiro cacheriza o fogão, então já coloca a grelha de Pêssar, usa uma panela de Pêssar e você cacheriza com ela. Esse é o mais fácil. Se você for ainda fazendo em cima do de hametz, é mais complicado. Você teria que forrar as grelhas, pegar uma panela, se você não tem panela para isso, pegar uma panela do dia a dia, cacherizar ela, e aí é um outro esquema. Então, não vou entrar no detalhe, é mais complicado. Então, aonde apoiar a panela e qual panela usar, é um detalhe também a se levar em consideração. Tá? Então, já te dou a dica do cara, eu dou para ele, eu te dou o número, ele vem e faz, às vezes questão de minutos. Em alguns minutos ele faz. A logística é complicada. O que quer dizer a logística? Porque na semana anterior a Pesach, você pode comer hametz. Você precisa comer. Né? Tem teu dia a dia. E você, por outro lado, você não quer cacherizar a cozinha em cima da hora. Então, uma opção é comer fora. E quem tem casa com crianças e fica andando com comida de um lado para o outro, é mais complicado ainda. Então, cada um busca a sua logística que dá certo. Mas muitos, eu vou falar o que eu faço na minha casa, tá certo? A cozinha você não tem como deixar para a última hora, por 2 motivos. É a mais trabalhosa para cacherizar, para limpar e cacherizar, e é aquela que você vai precisar para se você fazer o seder na tua casa, já vai começar a preparar as comidas. Então, vamos supor, eu cacherizo, esse ano vai cair no sábado à noite. Na sexta, já é Shabat, eu não posso deixar para cacherizar o que seria na véspera, no sábado, não tem como. Então, eu teria que já cacherizar ele de antemão. Eu acredito que eu vou cacherizar na quarta-feira, tá? Cada um conforme seu esquema. O que eu faço? A gente limpou toda a cozinha, tá tudo certo. Já a maioria do hametz já eliminamos, já guardamos, mas algumas coisas a gente deixa para fora. Então, o que a gente deixa para fora? Eu levo para a sala, que a sala é mais fácil de limpar. Eu levo para a sala uma sanduicheira. Se eu tenho uma geladeirinha, ou dentro da geladeira limpa para Pesach, eu deixo tudo duplamente coberto para não ter risco de cair mais hametz lá. Então eu deixo lá um pão, requeijão, a manteiga, etc. E deixo eles fechados. Leite é leite, tá? E aí você traz ele para fora e faço o esquema na sala. Normalmente já com descartável, porque aí depois você não vai ter como lavar a louça. Então já tudo descartável. E assim, o café da manhã, digamos assim, está garantido. Eu tenho uma sanduicheira que eu uso, dá para fazer nela pão de queijo. Então, minha esposa, Sadek, já deixa pronto as bolinhas de pão de queijo, você coloca lá, dá para um jantar. E assim, pensando no esquema de comidas que dá para fazer numa sanduicheira. É o que a gente faz em casa. Alguns deixam chaleira elétrica também, dá para fazer, às vezes, um chá, dá para, dependendo, tem gente que compra aqueles macarrõezinhos, a gente compra também aqueles que você, tipo uma sopinha pré-pronta, você já joga água quente, já dissolve, e fica nesse esquema o mínimo possível, porque é difícil, é chato, você vai para cá, para lá, entra, você está meio limitado, então não cacherizar nem muito em cima e nem
eu não recomendo cacherizar muito antes, se você não tem esquema para você poder fazer isso. Como vai fazer Shabbat? Tá, Shabbat a gente deixa para o próximo shiur, porque é complexo esse Shabbat, porque Shabbat você não pode comer nem matzah, e você não pode ralar, você pode comer ralar, mas é complicado, então a gente vai falar sobre isso no shiur à parte, se Deus quiser. Eu sei que talvez para muitos é novidade, parece muita loucura, mas só concluir com a frase, se eu não me engano, vem do Arizal, mas ele fala que aquele que se cuida o mínimo de Hametz em Pesach, ou seja, toma todos os cuidados, Hashem cuida dele para que ele não peque durante o ano todo. Então, alguns levam essa frase ao extremo, né? Extremo do extremo do extremo. Então, cada um dentro das suas possibilidades, o importante é que cada ano você faça um pouco melhor do que o ano anterior. Então, se você não cacherizava, já está cacherizando, Baruch Hashem, e assim a cada ano você vai introduzindo mais cuidados com Pesach. Não é uma festa fácil, eu acho que é a mais difícil, mas é a mitzvah de Hashem, e a gente busca fazer da melhor maneira que a gente consegue. Goiás. Rahim Tio.